Recording is on. Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre questões relacionadas à doença Covid-19 e à vacinação. Lembrando que somos da Comissão de Crise Covid-19 pelo Corém RJ, do qual a nossa presidente Lilian Bering estabeleceu a portaria no dia 18 de janeiro de 2021. E desde então nós viemos desenvolver produtos relacionados à doença Covid-19 e também à vacinação, na tentativa de tirar dúvidas não só da categoria de enfermagem e demais profissionais de saúde, mas também da população em geral. As dúvidas são muitas e a gente pretende, ao longo desses encontros, retirar essas dúvidas, minimizar as dúvidas que surgem para poder esclarecer as questões, porque nós precisamos dessas informações. Meu nome é Deise Santoro, eu sou conselheira do Corém, coordenadora do Capacita Corém, coordenadora da Comissão de Crise do Corém RJ, professora titular da Escola de Enfermagem Ana Nery. Nesse momento, o nosso encontro traz a questão da vacinação em si, que está ocorrendo em todos os estados do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro não é diferente. A mobilização para vacinar toda a população contra esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e recuperar a normalidade o mais rápido possível tem sido uma corrida contra o relógio. Mas, enquanto os países aceleram as questões dos estudos sobre a doença e sobre as vacinas, ou iniciam as suas campanhas de vacinação, várias perguntas surgem, trazendo mais dúvidas. Cada vez que a gente acha que entende um pouquinho, a gente descobre que tem mais a ser descoberto, a ser entendido sobre a doença e sobre a vacinação também. Então, relacionado à vacinação, nós, semana passada, falamos sobre as vacinas que estão sendo oferecidas, aplicadas aqui no Rio de Janeiro, como a Coronavac e a AstraZeneca, mas dúvidas surgiram então, e essas questões a gente vai tentar sanar aqui com vocês hoje. Uma dessas questões é quanto o tempo de duração da imunidade oferecida pelas vacinas. Muitos perguntam, essa imunidade ela é definitiva? Uma vez tomando a vacina, estamos protegidos quanto à Covid-19? Essa é uma pergunta muito frequente, né, nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas, após o início da vacinação. Na verdade, desde o início da pandemia, vários estudos foram divulgados falando sobre a questão da imunidade a médio e a longo prazo. A questão é que, quando você tem a infecção pelo coronavírus, depois que esse processo infeccioso cessa, há uma produção de anticorpos. Na verdade, ainda durante a reação inflamatória, esses anticorpos já são formados, são os primeiros anticorpos produzidos pelo nosso organismo, que é conhecido como IgM, que duram poucas semanas. Mas, após pelo menos 18, 21 dias com o término da infecção, começa a produção de anticorpos que duram um pouco mais tempo, que são as IgG, imunoglobulina G. Essas duram um pouco mais, mas ainda assim há uma variação entre 3 a 6 meses de pessoa para pessoa. Isso porque o nosso organismo responde de forma diferente, cada indivíduo responde de uma forma diferente. Então, para algumas pessoas, a produção de anticorpos pode durar 6 meses e para outras pode durar apenas 3 meses. E isso não é diferente em relação à vacina. A vacina contra a Covid-19 também funciona dessa mesma forma. Em algumas pessoas, ela vai gerar uma imunidade que dura mais tempo, e em outras pessoas vai durar menos tempo.
embora a gente ainda não tenha tempo suficiente para fazer estudos sobre essa variação da duração da imunidade após a vacinação. Você precisa um tempo aí à frente de pessoas já vacinadas, até com a segunda dose, para que esses estudos tenham um resultado mais efetivo, que evidencie melhor essa condição relacionada à duração da imunidade com as vacinas. Há de se ver também que já temos novas variantes desse coronavírus, e isso, com certeza, vai gerar uma resposta diferenciada do nosso organismo também em relação às vacinas e em relação a essas novas variantes. Então, na verdade, ainda não sabemos como isso vai se dar daqui para frente, né? Mas isso acredita-se, inclusive, que essa imunidade após a vacinação, incluindo a segunda dose, pode vir a durar até 12 meses em algumas pessoas. Há de se entender que, portanto, assim como em outras doenças que já conhecemos, vai ser necessário que essa vacinação seja reforçada periodicamente para todas as pessoas, ok? Também temos que considerar de que vocês já devem ter visto que essas vacinas não estão sendo aplicadas para pessoas com menor de 18 anos. Isso porque os estudos não conseguiram abordar, não conseguiram evidenciar, acompanhar o resultado dessas vacinas com um grupo com uma faixa etária menor que 18 anos. Portanto, por segurança, nesse momento, esse grupo abaixo de 18 anos não está sendo vacinado, ok? Uma outra questão também relacionada à vacinação, perguntas que estão surgindo e que a gente vai reunindo aqui para poder responder, é em relação à transmissão do coronavírus após a vacina. Até que ponto a vacina impede a transmissão do coronavírus? Bom, uma coisa para se entender é o seguinte: no momento nós temos duas vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca. A Coronavac, ela é preparada a partir do vírus inativado. E a AstraZeneca é recombinante, a partir do adenovírus, e que acaba gerando a defesa do nosso organismo e permitindo, assim, a formação de anticorpos. Ou seja, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, para que tenham um efeito de defesa, há necessidade que o nosso organismo reaja e produza os anticorpos que vão proteger contra o SARS-CoV-2. E esses anticorpos não são gerados logo após a aplicação das vacinas. É preciso um tempo aí de pelo menos 10 dias. Alguns estudos mostram que é necessário até 2 semanas após a vacinação para que as pessoas comecem a produzir uma quantidade de anticorpos suficiente para protegê-las contra a doença da Covid-19. Isso significa que se você se expõe ao vírus, exemplo, um dia ou uma semana após ter sido imunizado, você continua vulnerável à infecção. E também pode continuar transmitindo o vírus a outras pessoas. Então, por isso, nós já falamos aqui na semana passada a necessidade de se manter protegido com isolamento social, com uso de máscara, com higienização de álcool gel, mesmo após você ter sido vacinado. E lembre-se de que as duas vacinas dependem de uma segunda dose. Então, não é nem apenas a questão da primeira dose, você já está protegido, ok? Esse é um vírus heterogêneo, ele produz sintomas muito diferentes de pessoa para pessoa, e essa reação imunológica também será diferente de pessoa para pessoa, é preciso entender isso, né? Uma outra pergunta como eu já falei, tem aí novas mutações, variantes do coronavírus, começou em alguns estados inicialmente, como Amazonas, mas agora os próprios pacientes infectados com essas variantes estão aí sendo
transferidos para vários outros estados do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? Então, como é que se dá essa questão aí da proteção em relação a essas novas mutações e variantes do coronavírus? Esse, no momento, é uma grande preocupação, porque se ainda não entendemos tudo por o SARS-CoV-2, não entendemos nada sobre as variantes desse coronavírus. Mas, com certeza, mesmo que você venha a ser infectado por essa mutação ou por essa variante do coronavírus, uma vez vacinado, a possibilidade da doença evoluir com gravidade, principalmente o quadro respiratório, que é o que mais está levando a óbito, né, não vai acontecer. Acreditamos, pelos estudos apresentados até agora, que essas vacinas podem reduzir bruscamente a gravidade da doença, mesmo diante das variantes do coronavírus. Então, é importante que se vacine, ok? E importante também lembrar que, uma vez vacinado, você está sendo uma barreira para que aquele que não foi vacinado ainda, que não está dentro do grupo de faixa etária que se inclui no grupo de prioridade para ser vacinado, né? Você está sendo a barreira para que essa pessoa não venha a ser contaminado pelo coronavírus, ok? Então, isso é de extrema importância. Uma outra questão que nós também já abordamos semana passada, mas algumas dúvidas ainda surgiram para a gente, eu vou tocar no assunto de novo, que é o limite de tempo para se tomar a segunda dose dessas vacinas. As vacinas como a Coronavac, como a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, elas são administradas em 2 doses, né? Isso já está certo. Mas no caso, por exemplo, da Coronavac, que no Brasil é produzido em parceria com o Instituto Butantan, o da Pfizer e a Moderna, a recomendação é que a segunda dose seja aplicada por volta de 21 dias após a primeira. O intervalo mínimo é de 14 dias, o período máximo de aplicação dessa segunda dose dessas vacinas é de 28 dias, também não devendo ultrapassar esses 28 dias. Mas alguns municípios e suas secretarias de saúde estão levando esse tempo da segunda dose exatamente para 21 ou até 28 dias, para que se dê mais tempo de novas doses chegarem, podendo assim vacinar mais pessoas nesse momento com a primeira dose. Mas esse prazo não deve ser ultrapassado. Já em relação à vacina da AstraZeneca, esse intervalo é maior, ele é de 4 a 12 semanas. E as secretarias, elas têm optado pelo tempo máximo, mais uma vez, exatamente para que dê mais tempo de chegada de novas doses, para que mais pessoas sejam vacinadas nesse momento com a primeira dose, ok? Enfim, queria deixar claro aqui de que, conforme as dúvidas forem chegando, a gente vai abordar e vai tentar minimizar, porque todos têm que ter um envolvimento e compromisso com a vacinação. Nós precisamos retirar essa doença da nossa história e precisamos da ajuda de todos. Ainda somos poucos as pessoas vacinadas, em decorrência da priorização de determinados grupos que são mais vulneráveis. Então, o Estado do Rio de Janeiro não tem dados fidedignos sobre quantas pessoas receberam já as vacinas, né? Tem um número que está sendo divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, mas que é bem menor do que apresentado pela Prefeitura. No Brasil, o número de vacinados nessa semana está chegando a mais de 3,5 milhões, parece muita gente, mas isso não representa nem 2% da nossa população brasileira. Então, ainda temos muito que vacinar. No estado do Rio de Janeiro, então, até o dia 10 de fevereiro, né, essa semana, ele tinha vacinado mais de 570, tinha o registro de mais de 570 mil casos novos e mais de 30 mil mortes causadas pela doença.
Então, é preciso intensificar, lembrando que a prioridade são das pessoas que têm maior vulnerabilidade a adquirir a doença e agravar sendo levada ao óbito. Então, por isso, aguardem para que a sua faixa etária seja abordada com o período para a vacinação, assim como eu estou aguardando. Então, eu espero que tenha ajudado, tenha tirado dúvidas e até o nosso próximo encontro.